Agemiro Nascimento. Contraponto. Ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz. Bom dia, Dilson, bom dia, amigos. Quarta-feira de cinza, com um clássico aí de Vinícius e Toquinho, né? Marcha da Quarta-feira de Cinza, uma música excepcional que retrata bem o espírito do dia. E o que me traz aqui hoje, o título é A Quarta-feira de Cinza prosseguirá. Encerrados os eventos momescos, o que se observa no horizonte é uma quarta-feira de cinza que se prolongará por um longo período. Pensando bem, a quarta-feira de cinza já estava instalada no cenário nacional há muito tempo. E explico por quê. O que vemos no quadro político nacional é um tenebroso esgarçamento das virtudes, valor que deveria estar entranhado na presidência da República e que está sendo deixado de lado. Eleito legitimamente, o presidente da República se porta, ora, como um boquirroto, que desconhece o alcance de suas palavras, por outro, defende propostas e posições em desencontro àquilo que realmente interessa ao país. Cercado por tipos exóticos, e em sua grande maioria incompetentes, nada de concreto e substancioso aconteceu que melhorasse a economia, a educação e as políticas públicas. Antes que chiem, a reforma da Previdência, necessária e urgente, foi um trabalho do Congresso Nacional, até porque o presidente da República e seus pimpolhos eram contra, antes de disputar os cargos que atualmente ocupam. Um deles até divulgou um vídeo em que dizia que a Previdência era superavitária. Já teve um vídeo aí antes, na plena campanha, dizendo que eram contra. Calcado num delírio que passou a ser chamada de nova política, a presidência da República não tem base política no parlamento. Não há interlocução com deputados e senadores, pois nem partido de sustentação tem. Não se permitiu, ao longo do seu primeiro ano de governo, construir pontes que permitissem uma base para os projetos políticos. E o que se viu foi a ausência de projetos e diálogos. Daí as medidas provisórias que não são levadas a plenário para serem votadas e perdem a validade. O que não deixa de ser um alento, pois a maioria não tem relevância e ou sustentabilidade jurídica. O presidente não tem base no Congresso, nem partido ele tem. Os assessores mais próximos também estão na mesma toada. Muitos deles incompetentes, alguns analfabetos, outros fundamentalistas. Aqueles que deveriam pôr um pouco de equilíbrio na governança, atiçam a desordem e incorporam o discurso beligerante do seu chefe. Exemplo, o general Heleno Nunes, surpreendido por uma fala pública divulgada nos canais oficiais do governo federal. Disse o ministro que o Congresso Nacional chantageia e ainda soltou um sonoro palavrão. Fato que para alguns foi apenas um desabafo, não deveria rondar a cabeça do ministro tão próximo da presidência. Esperava-se equilíbrio não só pela experiência, como pela patente que já ocupou. Não satisfeito com a sua incapacidade administrativa, ainda se ocupa o presidente com bravatas sobre combustível, ataques à imprensa, ofensas preconceituosas de todas as matizes. Incapaz de apresentar uma discussão com profundidade sobre os problemas do Brasil, a sua pauta é exatamente aquilo que defendia quando era deputado. Nada de consistente do ponto de vista que se espera de um presidente da República. Por sua vez, a troia de seguidores digitais e analógicos, sem argumento contra sandices, rebatem que os presidentes anteriores fizeram igual ou pior nas declarações destrambelhadas e preconceituosas, como se isso deslegitimasse a misoginia, falas preconceituosas do atual presidente da República. Tanto os antecessores quanto o atual jamais deveriam expor suas sandices. Um falava por ignorância, o atual tartamudeia por convicções de seus valores, ambos errados. O desarranjo institucional, já sem tamanho, ainda impulsiona coisas do tipo uma passeata organizada para março, tendo em seus cartazes a divulgação de fotos de generais que, entre as destrambelhadas e reacionárias propostas, o combate ao Congresso Nacional e seus respectivos presidentes. O presidente, inclusive, retuitou essa estrovega que está sendo levada para o dia 15 de março. É uma agente perigosa e criminosa. Passeata para propor fechamento ou coisa equivalente do parlamento brasileiro é coisa para cadeia. Espera-se que os generais desautorizem o uso de suas fotos nos cartazes já divulgados pela internet. Essa gente que costuma relativizar as atitudes descompromissadas com a serenidade e o decoro do cargo do presidente da República
como se isso fosse apenas uma intriga da imprensa, e costuma utilizar o argumento chechelento de que o PT destruiu o país. Sim, destruiu, mas isso não é argumento de passar a mão na cabeça do presidente, simplesmente porque acha que se está realizando um bom governo. Infelizmente não está. Tirando a reforma da Previdência, que, repito, foi realizada pelo Congresso Nacional, não há nada de concreto e relevante que melhorasse os indicativos do Brasil. Não estou falando do ano que passou, mas da falta daquilo que não se sabe se será feito daqui para frente. A quarta-feira de cinzas continuará após o Carnaval. O presidente da República se nega a exercer seu papel institucional de aglutinador e mediador da política nacional. Insiste em ser um agitador barato, com um comportamento faccioso que somente atinge um nicho de extremistas destrambelhados que alimenta as redes sociais. A eleição do atual presidente da República é um acidente histórico e político. Espera-se nos 3 anos que restam de governo que realmente haja mudanças significativas na sua postura. Mas no desenhar do que aponta no início da avenida, o bloco mais parece um exército brancaleone, onde o seu chefe não dá sinais que vai mudar. Resta-nos apenas o ano de 2022. Então, amigos, essa é a quarta-feira de cinza que parece que vai continuar. E só para encerrar, né, rapidamente aqui, né, para não ficar dizendo que eu fico falando de Moro, semana passada ele determinou, que já foi um ofício, a Polícia Federal, que abrisse um inquérito contra Lula baseado na Lei de Segurança Nacional. É uma coisa tão absurda, tão despropositada, que não tinha nenhum argumento jurídico que substanciasse a utilização da Lei de Segurança Nacional. Ele viu a grosseria do erro que ele fez, voltou atrás, né, e mandou apenas que fosse dado como enquadrado apenas no Código Penal. É assim que trata as coisas no Brasil. Primeiro joga-se para ver se dá certo. Depois, né, volta atrás achando que as pessoas vão esquecer. Então, amigos, esse é minha quarta-feira de cinza. Um abraço a todos e lembrar agora a música de Vinícius e Toquinho, a marcha da quarta-feira de cinza. Um bom dia a todos.